Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. É claro que esse vídeo do presidente Jair Bolsonaro falando sobre vender miçanga na praia é falso. Mas o que dizer sobre esse de Mark Zuckerberg, dono do Facebook? Spectre showed me how to manipulate you into sharing intimate data about yourself and all those you love for free. Esses dois vídeos foram feitos pela tecnologia Deepfake, que vem chamando atenção nos últimos anos. O uso dessa tecnologia pode ser inofensivo, como é o caso do primeiro vídeo, mas também pode causar constrangimentos ou até mesmo ter implicações políticas sérias. Mas o que exatamente é o Deepfake e com o que a gente tem que se preocupar? É isso que você vai entender nesse episódio do Contexto. A ideia de desenvolver programas que simulem vídeos de pessoas fazendo ou dizendo coisas que elas nunca diriam não é exatamente nova. Em 1997, pesquisadores americanos publicaram o programa Video Rewrite, que substituía automaticamente os movimentos da boca de uma pessoa a partir de uma nova trilha de áudio. This is Video Rewrite. Esse é considerado o primeiro programa a automatizar esse processo de ressincronização, e os resultados são impressionantes para a época. Video Rewrite gives lip-synced movies. Outros programas mais recentes, publicados por pesquisadores, também fazem processos parecidos. É o caso do programa alemão Face to Face, de 2016, que consegue modificar um vídeo de uma pessoa qualquer e fazer com que ela repita movimentos feitos por outra, sem precisar de câmeras de alta profundidade. Um outro exemplo é um programa que a Adobe está desenvolvendo, uma espécie de Photoshop para som, que facilita a edição e manipulação do que uma pessoa diz. Só que quando a gente fala de deepfake, estamos nos referindo especificamente a uma tecnologia que chamou a atenção do público no ano de 2017. E o desenvolvimento dela não partiu de uma universidade nem de uma empresa, mas de um usuário do fórum Reddit. Tudo começou quando esse usuário, cujo nickname Deepfakes deu nome à tecnologia, começou a publicar vídeos na plataforma, a maioria deles com conteúdo pornográfico. O autor dos vídeos trocava o rosto de atrizes pornô por atrizes famosas de Hollywood, como Daisy Ridley e Gal Gadot, famosa por seu papel como Mulher Maravilha. Como o software tinha código aberto, o chamado open source, outras pessoas tiveram acesso à tecnologia e desenvolveram seus próprios vídeos. Um deles foi o brasileiro Bruno Sartori, que virou expert em deepfakes e tem um canal de YouTube onde posta suas produções. E acabei caindo num fórum do Reddit, onde o pessoal estava usando uma tecnologia diferente que me chamou a atenção, que era muito realística, estava usando para poder colocar o rosto de pessoas famosas em vídeos pornôs. Era uma tecnologia que tem um uso bastante formidável e estavam utilizando de uma forma tão esdrúxula. Eu passei a me interessar pela tecnologia, estudei, levei 6 meses para chegar no meu primeiro vídeo. Então isso acabou me fazendo treinar para melhorar as minhas técnicas e chegar ao resultado que eu tenho hoje. A tecnologia de deepfakes funciona através de um mecanismo chamado machine learning, ou aprendizado de máquina. Essa é uma área da inteligência artificial que se baseia na ideia de que um sistema pode aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões de forma automatizada com o mínimo possível de intervenção humana. No caso específico dos softwares de deepfakes, o machine learning se dá por meio de uma técnica conhecida como Generative Adversarial Networks, ou GAN. Resumindo, o GAN funciona através de uma competição entre duas redes neurais. Uma tenta criar uma imagem se baseando em um banco de dados, enquanto a outra identifica se a imagem é verdadeira ou falsa. É um pouco complicado mesmo de entender, mas o Bruno Sartori explica. Primeiro eu tenho que criar um banco de dados para que essa nossa inteligência artificial possa analisar. Então eu busco aí vídeos, desses vídeos eu extraio milhares de imagens, cerca de 6 a 8 mil imagens, e eu coloco essa AI, essa inteligência artificial para analisar essas imagens. Essa AI é composta de duas redes neurais, uma que vai tentar gerar a imagem e outra que vai conferir se essa imagem ela é real. Então, quando uma rede cria uma imagem e a outra checa, quando a que checa vê que aquela imagem não é verdadeira, ela avisa para a primeira rede que vai tentar melhorar esse primeiro arquivo. Então, ela vai tentar de novo gerar um arquivo melhor. E assim por diante, uma rede fica tentando enganar a outra e no momento que a rede de verificação não consegue mais verificar que aquela imagem é falsa,
Na próxima vez que a primeira rede mandar para ela uma nova imagem, ela já vai detectar e vai falar que é falsa e a primeira rede vai tentar de novo melhorar. Como toda tecnologia, o deepfake não necessariamente tem seu uso restrito a coisas ruins, como colocar celebridades em vídeos pornográficos. No caso do Bruno Sartori, por exemplo, seu principal objetivo é humorístico. Da mesma forma, há na internet uma profusão de vídeos com o ator Nicolas Cage protagonizando uma cena de algum filme que ele nunca fez. Só que um tipo específico de aplicação do deepfake vem causando preocupação. É a possibilidade de usar esses vídeos falsos para fins políticos. Em 2018, essa filmagem do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, viralizou. President Trump is a total and complete dipshit. A peça chamou atenção pela verossimilhança e pelo fato de ter sido dublada pelo Jordan Peele. Trata-se de um deepfake produzido pelo software Fake App, que é gratuito e de fácil acesso. Mas é claro que dá para perceber que o vídeo é falso. Ninguém nunca cairia, certo? Não exatamente. Um outro vídeo, que viralizou em maio deste ano, mostra a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, aparentemente bêbada enquanto proferia um discurso. Muita gente caiu, inclusive o presidente Donald Trump, que tuitou a gravação dizendo que a sua adversária estava gaguejando. Segundo um especialista em tecnologia, Marcelo Coutinho, esse tipo de vídeo usado como fake news tem o potencial de confundir muita gente e ampliar ainda mais o grau de radicalização na política contemporânea. E em países onde a alfabetização digital não é avançada, como o Brasil, isso fica ainda mais perigoso. É claro que uma pessoa que tem um acesso razoável à educação formal, isso não é um privilégio da educação formal, mas ela ajuda. Essa pessoa tem chance de ter uma maior consciência crítica. Então, a única maneira, principalmente num país com baixos níveis de escolaridade e com questões ainda precárias de escolarização, como é o Brasil, é aquilo que eu chamo de alfabetização midiática. Então, esse tipo de coisa é que é capaz de gerar uma consciência crítica no indivíduo para ele, mesmo vendo um deep fake news perfeito do ponto de vista tecnológico, falar, não, isso aqui é tão absurdo que é falso. Nos Estados Unidos, essa discussão tem aparecido com frequência na campanha política para as eleições de 2020. Por parte dos governos, a resposta para lidar com a disseminação em massa de deepfakes é praticamente inexistente. Por outro lado, muito tem se cobrado das empresas líderes em redes sociais a respeito de algum mecanismo de detecção desse tipo de deepfakes. Recentemente, os artistas ingleses Bill Posters e Daniel Hall publicaram nas redes sociais um vídeo em que Mark Zuckerberg, dono do Facebook, revela, entre aspas, a verdade sobre sua companhia. I wish I could keep telling you that our mission in life is connecting people, but it isn't. We just want to predict your future behaviors. O Facebook, na época, afirmou que o vídeo não violava as suas diretrizes. E, se fosse considerado uma campanha de desinformação por seus checadores, seria retirado apenas das recomendações e do filtro de hashtags. Recentemente, no entanto, a empresa anunciou a criação, junto com a Microsoft e diversas universidades e centros de pesquisa, de Deepfake Detection Challenge, uma espécie de desafio cujo objetivo é produzir uma tecnologia de fácil acesso que permita detectar vídeos falsos. A questão é que, mais do que enganar pessoas a respeito do conteúdo de um vídeo específico, a disseminação de deepfakes acaba tornando todos os vídeos, mesmo os verdadeiros, suspeitos. Pode-se alegar, por exemplo, que um vídeo verdadeiro é deepfake, da mesma forma que notícias verdadeiras são constantemente chamadas de fake news. Se a solução não vem de cima, ou seja, das empresas e do governo, o que se pode fazer é ficar atento e lembrar de sempre checar as fontes.